A presença hoje é do secretário de Estado de Justiça, Luiz Carlos Cruz, secretário estadual, e nós estamos falando a respeito do tema que é desafiante na atual gestão estadual, que é a questão do sistema prisional. O senhor veio de fora, veio do Rio de Janeiro para poder assumir um cargo altamente estratégico em função diretamente proporcional à dificuldade da gestão dessa pasta que o senhor assumiu, a pasta da Justiça. Mas eu queria dar uma rebobinada anterior na sua trajetória até chegar aqui, rapidinho. O senhor é delegado de polícia de origem? De Polícia Federal. Delegado de Polícia Federal. Boa tarde, primeiramente, Eustáquio. Antes da Polícia Federal, nós temos uma trajetória aí que envolveu pelo menos umas 3 passagens profissionais na minha vida. Eu comecei na Marinha Mercante, em 82, com 17 anos, e fiquei até o ano de 90 na Marinha Mercante. Tive a oportunidade de viajar para navios da FRONAP, que era a Frota Nacional de Petroleiros, e pelo Lloyd Brasileiro. E com essas viagens tive a oportunidade de conhecer mais de 100 portos, espalhados em mais de 30 países no mundo. Japão, China, Hong Kong, Singapura, Norte da África, Mediterrâneo, Mar do Norte, Costa Leste, Oeste dos Estados Unidos, Caribe, América do Sul, Costa Leste, Oeste. Então dá para conhecer bastante coisa aí. O mundo ficou pequeno. O mundo ficou pequeno. Conheci a União Soviética, do Leonid Brezhnev, então podia ver o que é o capitalismo, pré-glasnost, o que era o comunismo, vivendo em loco, né? Em países como Polônia, a comparação da Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental. Então a gente passa a ter uma percepção do mundo, vivenciando e vivendo com as pessoas. Você deve ter descoberto um punhado de países onde o socialismo deu certo, né? Muitos. Hein? Porque o que é importante é a liberdade, né? Acho que a liberdade é o bem mais precioso do ser humano. E quando ele perde a liberdade, ele perde toda a sua expressão. Então a liberdade está acima de todos os direitos, né? Depois da vida, né? Na verdade, interessante isso. A gente sempre pontua. Quando o homem inventou uma expiação para o semelhante, ele inventou a privação da vida. Quando ele inventou a segunda expiação, foi a supressão da liberdade, né? Então, quer dizer, por mais que a pessoa conquiste as coisas materialmente, se ela não tiver a supressão da liberdade, é pouco provável que ela esteja motivada para viver, né? Mas, secretário, vamos voltar agora a essa missão que a gente acha que é bem árdua do senhor aqui, que é a questão de lidar com o sistema prisional, onde a priori já se percebe, né, que a capacidade de acolhimento do sistema é bem reduzida em relação à capacidade de pessoas que o senhor tem que colocar lá dentro, né? Como é que estão esses números, secretário? A Secretaria de Justiça, para mim, é um grande desafio, né? Eu sempre fui um grande crítico do sistema prisional como delegado de Polícia Federal de carreira, tenho 16 anos como delegado de Polícia Federal. Eu falei, depois da Marinha Mercante, eu passei pela Marinha de Guerra, tenho 9 anos na Marinha de Guerra, trabalhei em navios de operação anfíbia, que era o desembarque de carro de combate, o Duque de Caxias, o porta-aviões de Minas Gerais. Então, estudei um pouquinho de guerra submarina, guerra antiaérea, guerra anfíbia, guerra eletrônica. Então, a gente aprende uma série de coisas, né? A ver as ameaças de tudo quanto é lado. Então, isso forjou também a minha formação. E essa visão estratégica, a visão do perigo, a visão do risco é bastante ampliada por causa dessa minha formação. E dentro da Polícia Federal, minha primeira lotação foi em Tabatinga, no estado do Amazonas, fronteira do Peru com a Colômbia, onde certamente é o ponto de entrada, né, da cocaína no Brasil, o principal ponto de entrada, e também é um grande desafio ter trabalhado naquela região. E o sistema prisional, eu acho que é um complemento, né? Então, trabalhado como delegado de polícia, e agora a gente vê o outro lado, né? A gente trabalha para botar as pessoas na prisão, e a gente trabalha com empenho para fazer essa prisão, né? De privar a liberdade daqueles que realmente não merecem conviver com a sociedade. Agora eu vejo o outro lado. E pego essa situação, esse cenário que o amigo bem colocou. O sistema prisional superlotado, é um desafio muito grande, 10 mil presos em excesso dentro do sistema. Então, e a gente vê a pouca capacidade que o Estado ou qualquer outro Estado possa ter de construir presídios. Construir presídio é muito caro. Existe uma arquitetura prisional que ela ainda é arcaica e que praticamente ela considera o preso como fosse um padrão. E todo preso, então, tem que ter o mesmo tipo de segurança. Para ele tem que ser avaliado como se fosse... Tratado igualmente aos desiguais. Isso. Então, o que é importante também dentro desse processo é identificar o preso, cada um tem um perfil diferente do outro, poder fazer um trabalho e a gente segregar o preso por seu perfil. Preso de alta periculosidade, média periculosidade e baixa periculosidade. Eu prefiro trabalhar com 5 padrões, que até adoto um padrão de cores.
né, seria do azul até o vermelho, onde o azul é aquele cara que não é criminoso, por alguma circunstância ele foi parar na prisão. Pode ser uma Maria da Penha, num momento de raiva, uma pessoa que atropelou alguém por um descuido, falando no celular, um engenheiro que acionou mal uma planta, não verificou os cálculos e ruiu uma estrutura. São pessoas que não estavam ali pensando em cometer crime, mas por alguma circunstância cometeram o crime de forma culposa e foram paradas no sistema prisional privado de liberdade. Mas são pessoas que não podem tratar como aqueles fascínoras sanguinários que vê honra e glória dentro do crime a quem a gente atribui a cor vermelha. O verde é aquele meliante, mas que sempre atuou mais em função de questões econômicas. Ele precisa se manter economicamente e, como não tem emprego, ele começa a fazer pequenos crimes, mas crimes sem violência. Sem ameaça à integridade. Sem ameaça à integridade. Então, se tiver uma oportunidade, com certeza esse verde também, ele vai aproveitar uma oportunidade de ressocialização, um emprego e não voltaria a cometer crimes. O amarelo é aquele grande oportunista. Se tiver oportunidade boa do lado de fora, ele aproveita. Se tiver uma melhor no crime, ele vai lá e comete crime. E o laranja seria aquele que já viu honra e glória no crime, mas por estar lá há muito tempo, de repente nasceu uma filha, às vezes até nasceu uma neta, e ele já viu que aquele negócio de honra e glória no crime não deu muito certo na vida dele e está disposto, então, a entrar num processo de ressocialização, de recuperação social. Então, é nesse momento que a gente pode oferecer algum projeto para ele. Essa tipologia do senhor secretário é específica sua? Você que formulou essa tipologia? Na verdade, foi uma percepção que eu tinha, depois foi confirmada até pelo BID. Portugal utiliza esse sistema de cores, só que ele, em vez de usar o azul, ele usa o rosa, lá no outro esquema, mas é muito parecido com essa tipologia. E em Illinois também, o estado de Illinois, nos Estados Unidos, ele usa também uma métrica, mais ou menos com esses padrões. E isso deve refletir nas combinações, nas penas correspondentes, claro, né? Desde o isolamento, o confinamento até... Sim, as unidades elas têm que ser tratadas, têm que ser construídas de acordo com o primeiro regime de cumprimento de pena, fechado, semiaberto e aberto. E pelo nível de periculosidade do preso, né? O preso de alta periculosidade, média periculosidade e baixa periculosidade. Um preso de baixa periculosidade, num semi-aberto, não tem porque ter grandes muralhas, não precisa ter uma construção caríssima como a gente tem hoje em dia. Então, como eu falo, hoje o Conselho Nacional, que regula a matéria, o CNCPC, ele coloca como se fosse um padrão. E esse padrão é muito caro para se construir. E se a gente for ver, aquele camarada que efetivamente cometeu o delito de forma culposa, que não tem periculosidade nenhuma, a gente precisava estar colocando ele atrás de muralhas e grades com concertinho. Poderia estar numa estrutura mais barata e muito mais voltada à ressocialização, e até que ele pudesse fazer algum tipo de trabalho. Com esse trabalho ele repararia o dano que ele causou à sociedade, sem mesmo a necessidade de estar encarcerado e privado de liberdade. Então, mas a sociedade ela impõe, né? Acho que a única pena que ela consegue entender é a prisão, mas se não tiver prisão parece que é uma impunidade. E esse é o grande desafio. A presença hoje é do secretário estadual de Justiça, Luiz Carlos Cruz. Voltamos já. Voltamos com a presença do secretário de Estado de Justiça, Luiz Carlos Cruz. Secretário, o senhor mencionou, ano passado, o excesso de lotação 10 mil. Em termos absolutos, nós temos o quê? 22 mil presos, mais ou menos? Estamos chegando a 24 mil. 24 capacidade. 13.800, aí estamos com 13.800 e alguma coisa de capacidade. 13.864 vagas. O senhor mencionou, de uma certa maneira, uma palavra, pode parecer agressiva, mas é uma certa burrice da concepção prisional com arquiteturas que não consideram, arquiteturas prisionais que não consideram o perfil da clientela, né? Quer dizer, você poderia ter, por exemplo, uma unidade penitenciária para trabalhar com os presos daquela categoria azul que você mencionou, de infrações, pequenas infrações, delitos. Delitos não envolvem o risco à integridade física do outro, né? Você poderia ter penitenciárias de alta segurança, de segurança máxima, para confinar os elementos que realmente apresentam um tipo de perigo para a sociedade. E nós temos outra situação aí, que é, digamos assim, a falta de percepção da sociedade para a necessidade dessa distinção. Né? Perfeito. Agora, o sistema prisional sempre foi deixado ao lado, né, quando o tema de discussão da segurança pública. Sempre fala da polícia, da investigação, da questão judicial, mas pouco se fala do sistema prisional. Então, eu acho que é um momento importante para vir à luz, vir à tona, porque através do sistema prisional é que a gente consegue melhorar a segurança pública. E já existe essa percepção. Essa semana eu vi uma entrevista do ministro Moro e ele já está começando a atribuir
de alguma forma, o fato de melhoria da segurança pública, alguma melhoria que já se encontra no sistema prisional. Até fruto daquelas rebeliões que nós tivemos no Ceará, Amazonas e Pará, a gente começa a tomar atitudes mais drásticas dentro dos presídios e isso reflete diretamente na criminalidade que ocorre nas ruas. O secretário, o senhor acha que, como é que o senhor vê a questão da efetiva implementação das penas alternativas, exatamente obedecendo à necessidade de estabelecer uma correspondência lógica entre a gravidade da pena, entre a gravidade do delito, né, e a pena correspondente? Nós não somos um pouco relutantes, senão tímidos na implementação dessas penas? Foi apresentado esse grande desafio pelo governador Renato Casagrande, da superlotação. Eu procurei o Poder Judiciário e o próprio governador ele tomou a iniciativa de criar um grupo interinstitucional onde o Poder Executivo, junto com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, a OAB e a Secretaria de Direitos Humanos, eles participam buscando resolver esse problema da superlotação. E desde a primeira hora eu coloco a necessidade de a gente buscar estabelecer uma central de medidas alternativas à prisão. E isso vem sendo evoluído, nós conseguimos colocar no nosso planejamento estratégico a criação das centrais de medidas alternativas, está dentro da carta consulta também do BID como objeto de financiamento, mas independente ou não do financiamento do BID, o governador ele já deu o sinal verde para que a gente implemente essa central de medidas alternativas. Então já estamos discutindo junto com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, para que a gente tenha um padrão. Não adianta a gente criar alguma coisa que só funciona no Espírito Santo. Então, a ideia é que a gente tenha uma regulamentação dessa central de medidas alternativas pelo CNJ e a gente possa, então, fazer esse padrão e o Espírito Santo pode ser um projeto piloto, né, na realização dessa central. Entendi. Uma outra questão também que se coloca, não necessariamente é alternativa, mas a gente vê o exemplo de outras sociedades onde o trabalho é considerado um efetivo meio de afirmação social e encaminhamento de ressocialização. A gente não vê essa cultura devidamente assentada aqui no nosso sistema prisional. O Brasil não tem esse viés da ressocialização e de usar o trabalho como ressocialização. Normalmente, quando as pessoas, o senso comum se coloca o trabalho, se coloca como um trabalho penoso. E esse trabalho penoso ele é proibido pela Constituição. Então, na verdade, o que é o trabalho? Uma oportunidade que se é dado para o preso, para que ele possa, além de remir sua pena, porque a cada 3 dias de trabalho ele reduz um dia de pena, ele pode produzir renda para a família dele, para ele, e até para uma poupança, que é o pecúlio. Então, a lei de execução penal, ela prevê essa distribuição dos recursos em até 25% do valor da remuneração do preso, inclusive para custear o sistema prisional. Então, o fundo rotativo que está sendo apresentado na Assembleia Legislativa, ele já prevê isso. Então, o pagamento de um salário mínimo ao preso, onde 3/4 revertem em favor dele, da família e do pecúlio, mas 25% vai servir para custear a estadia dele no sistema e a oportunidade que a gente vai ter também de investir e ampliar a oportunidade de trabalho também para outros presos. Porque hoje no Estado, menos de 15% dos presos trabalho. Então nós temos um projeto de pelo menos dobrar esse percentual para 30% da população poder trabalhar, a gente chegar a um número em torno de 7 a 8 mil presos trabalhando. Então esse é o grande desafio. E através do trabalho nós temos 2 coisas interessantes. Primeiro, que reduz a tensão dentro do sistema. O preso que trabalha é uma pessoa muito mais tranquila, mais equilibrada, ele sai, ele toma café, vai trabalhar, depois ele almoça, trabalha na parte da tarde, volta, toma um banho, ele tem 2 horas ou uma atividade de ensino, ou uma atividade religiosa, musical, cultural, depois ele volta para dormir. Mesmo que a cela esteja cheia, ele já está tranquilo, ele não passou o dia todo dentro da cela. É ao contrário, o preso que não trabalha, ele fica 22 horas dentro de uma cela e 2 horas de banho de sol. Então, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo de anos, imagina como esse ser humano fica confinado atrás de uma cela. Não tem como não se produzir uma patologia, né? Não tem como. Não tem como. Então, o sistema, efetivamente, como você bem colocou, ele vai causar dano ao indivíduo. Ele vai sair de lá pior do que ele entrou. Não tem como ele sair melhor. E o trabalho dá uma série de oportunidades, inclusive agora com o trabalho. E ele podendo financiar o sistema, a gente pode criar novas vagas, e pode ter uma situação mais confortável e mais digna. E, como a gente falou, não é um trabalho penoso, é um trabalho que lhe dê qualificação profissional. Temos um exemplo muito interessante, e eu vim agora
um evento na FINDE sobre PPP. E o Sistema Prisional do Espírito Santo foi um dos primeiros a apresentar uma proposta de PPP. É uma cozinha industrial escola. Então, 200 presos já vão ser contratados para trabalhar, remunerados. Vão ser construídas 300 vagas de alojamento, que funcionam até como 300 vagas de um semiaberto. O tratamento de resíduos ali é 100% de aproveitamento, a água vai para a irrigação das hortas, a biomassa se transforma em biogás para alimentar o forno e o fogão, e o restante da biomassa se transforma em compostagem para o adubo e volta para a horta. Então, além disso, vai funcionar uma escola técnica junto com essa cozinha-escola para 14 cursos profissionalizantes. Além de cozinheiro, auxiliar de cozinha, aquele camarada que prepara o processo aos alimentos, vai ter costura, eletricista, bombeiro hidráulico e mais outras atividades lá dentro dessas 14 atividades que foram elencadas na PPP. Então, isso é um projeto muito legal, porque além de dar trabalho para o preso, é um trabalho com qualificação profissional que ele vai poder exercer quando sair do sistema. Reintegrar a sociedade. Nosso tempo está se esgotando por aqui, mas eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco amanhã, na sequência dessa conversa com o secretário estadual de Justiça, Luiz Carlos Cruz, por tudo que ela representa do nosso interesse enquanto sociedade sobre esse tema. Espero você amanhã. Até já.